Hello, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e deixar o seu like que vai me ajudar, tá bom? Vou deixar as redes sociais aqui para vocês conferirem e bora começar o caso bizarro de hoje. Sharon King Pryor nasceu em Pont Saint Charles, Montreal, Canadá, no dia 9 de fevereiro de 1959. Seus pais, Yvonne e George Pryor, tiveram 4 filhos. Sharon era a mais velha. Logo depois veio as gêmeas Doreen e Maureen Pryor e o caçula, que é o George Jr. Em 1965, seus pais já não estavam se dando tão bem e decidiram se separar. Yvonne ficou com a guarda dos seus 4 filhos. O bairro onde eles moravam era calmo e tinha um baixo índice de criminalidade. Sharon era uma garota calma e carinhosa, costumava estar sempre junto da família. Na adolescência, ela entrou para um clube de adolescente que praticava esportes. Sharon entrou para o time de hóquei. Ela também costumava participar de bastante atividades escolares na escola onde ela estudava. Sharon namorava um garoto chamado John. E junto da família do namorado, Sharon vivia uma vida normal e feliz. No dia 29 de março de 1975, Sharon se levantou e foi ajudar a sua mãe nas tarefas de casa, pois era véspera de Páscoa. Aí, à tarde, ela pintou alguns ovos para a caça aos ovos do dia seguinte. Após Sharon ter feito essas tarefas, ela precisava retirar a jaqueta do time do qual ela fazia parte, então ela foi em um determinado local. Quando ela chegou lá, ela foi informada que não havia mais o número dela. Então ela ficou de retornar outro dia. Ela voltou para casa e pediu para sua mãe, então, para ir a uma pizzaria mais à noite junto com seus amigos. A pizzaria que Sharon iria se chama Marina's Pizzaria, que ficava a 5 quadras da sua casa. Sua mãe não viu problemas e deixou-a ir. Então Sharon saiu de casa por volta das 7 horas da noite, mas ela não chegou à pizzaria e nem voltou para casa. Sua mãe ficou esperando ela chegar e achou estranho o atraso da filha, pois ela não costumava fazer isso sem avisar. Já era de madrugada, sua mãe e seus irmãos esperavam olhando pela janela. Então, quando amanheceu, a sua mãe começou a ligar para os amigos de Sharon para perguntar se alguém havia visto, mas ninguém soube informar, pois ninguém tinha visto naquela noite. Entretanto, uma amiga de Sharon, a Mary, relatou para a mãe de Sharon que uma pessoa havia sido atacada na noite anterior, ali pelas redondezas onde Sharon passaria, mais ou menos também no horário que Sharon saiu de casa. Sharon foi a pessoa que foi atacada, mas ela conseguiu escapar, pois no momento do ataque alguém apareceu e o agressor fugiu. Sharon fez uma breve descrição do agressor: olhos claros, bigode, ele também usava uma jaqueta, jeans e sapatos pretos, mas ela não conseguiu identificar o agressor, pois o ataque foi muito rápido e ela não tinha completa certeza de quem era. Não havia a menor possibilidade de Sharon ter fugido de casa, pois ela era uma pessoa muito amada e feliz com a vida que tinha. Logo, então, essa possibilidade foi descartada. Então, no dia 1º de abril, um vizinho se levantou, pegou o jornal, leu e imediatamente foi à casa de Yvonne entregar o jornal a ela. Yvonne ainda estava dormindo quando se deparou com alguém batendo na sua porta. Ela foi ver quem é e era o seu vizinho. Ele não conseguiu falar absolutamente nada, apenas entregou o jornal na mão dela, virou as costas e saiu andando. Yvonne, mãe de Sharon, então abriu o jornal e viu que lá continha uma reportagem que falava sobre um assassinato que ocorreu em um local a cerca de 25 minutos dali. Logo quando Yvonne olhou para o jornal, ela sabia de que se tratava da sua filha Sharon, pois ela reconheceu os seus sapatos. Quem encontrou o corpo de Sharon foi o apicultor Jacques Beltin. Quando ele foi trabalhar, se deparou com os cadeados do seu apiário aberto. Então ele começou a caminhar pela estrada. E então ele viu um corpo a mais ou menos uns 23 metros da estrada. Então Jacques comunicou à autoridade, que começou imediatamente as investigações. Sharon desapareceu em Pont Saint Charles e seu corpo foi encontrado em South Shore. Sharon foi violentada e brutalmente espancada. Ela foi encontrada vestindo apenas as roupas de cima e sapatos.
Supõe-se que Sharon ainda permaneceu viva por alguns momentos após a fuga do seu agressor, pois a posição que ela foi encontrada sugeria que ela havia tentado se levantar. Mas como ela estava muito machucada e com hemorragia interna, ela não conseguiu se levantar, pois acabou sufocando com seu próprio sangue. A autópsia revelou que Sharon tinha várias fraturas na face, no nariz, dentes quebrados, ferimentos por toda a cabeça, além do peito esmagado. Uma pegada, uma camisa e marcas de pneu foram detectados próximo ao local onde estava o corpo. A autópsia também revelou que a hora da morte era de 20 horas antes do seu corpo ser achado, ou seja, o agressor a manteve em cativeiro por vários dias. Seu corpo foi enterrado no dia 4 de abril de 1975 e após mais de um ano de investigações, ninguém ainda havia sido preso. Havia muitos suspeitos e 6 deles foram presos, mas por falta de prova foram liberados. Por conta de não saber quem era o assassino da sua filha, Ivone ficou mais cautelosa e passou a ficar mais distante de todos. Sua família criou um site para manter a memória de Sharon viva. Lá está escrito em detalhes como foi o último dia de Sharon junto da família. Eu vou colocar o site aqui para vocês darem uma olhada depois que vocês assistirem o vídeo, tá bom? Greg McCrae era o desenvolvedor de perfis do FBI na época, e ele concluiu que o agressor era um homem jovem que morava ali por perto e conhecia bem o local. Ele também concluiu que a pessoa que tentou sequestrar Cheryl possivelmente é a mesma que sequestrou Sharon. Aqui a pronúncia dos dois nomes é bem parecida, tá, gente? Então, Cheryl é a vítima que conseguiu escapar e Sharon, infelizmente, foi a vítima que não conseguiu escapar, tá? Então não confundam, são duas pessoas diferentes, tá? Maníacos, eles tendem a seguir um perfil de atos e costumam seguir esses padrões por muitos anos enquanto não são pegos. Mas o tempo passou e o caso foi considerado arquivado. Suspeita-se que o assassino de uma garota de 12 anos, Tammy Lake, é o mesmo de Sharon. Tammy foi ver a sua avó no dia 20 de março de 1981 e na volta ela iria passar a comprar algumas coisinhas para sua mãe e nunca mais foi vista. A sua mãe encontrou apenas o seu óculos caído na calçada e a polícia foi acionada. Greg McCrae supôs que o agressor, talvez por encontrar uma resistência maior nas meninas mais velhas, né, ali na idade de 16, 17 anos, ele achou que fosse mais fácil sequestrar as meninas mais novas, igual a Tammy Lake, que tinha apenas 12 anos. O caso de Tammy ainda está sem solução até hoje, então são somente suposições, tá? A família de Sharon nunca desistiu de encontrar o seu agressor, e então, no ano de 2000, a sua mãe escreveu à polícia pedindo para reabrir o caso de sua filha, já que a tecnologia havia avançado, e assim a polícia aceitou, né, reabrir o caso e assim foi feito. Houve muitos boatos e especulações, mas nada que fosse realmente provado até então. Em 2022, o detetive Eric Ruscott enviou novamente as roupas de Sharon ao laboratório de Science Judiciaires at Medical Legal em Montreal e dessa vez foi possível encontrar um perfil. Então, com a ajuda da nova tecnologia, um DNA foi encontrado nas 3 peças de roupas. O DNA foi preenchido e colocado em um banco de dados. Atualmente, muitas pessoas buscam conhecer os seus ancestrais e por esse motivo foi possível determinar a qual família o assassino pertencia. O assassino pertencia à família Romine. Depois de algumas investigações, foi possível chegar ao agressor. O nome do assassino é Frank Romine. A polícia de Logan recebeu permissão do Tribunal de Virgínia para exumar o corpo de Frank Romine. E dessa forma foi possível constatar com 100% de certeza que o agressor e assassino de Sharon é Frank Romine. O veículo que ele tinha na época correspondia com as descrições das vítimas. E também foi descoberto que na época Frank Romine morava a apenas 9 quilômetros de distância da casa de Sharon. Romine tinha um longo histórico de crime, como assalto, estupro e agressão. Já havia fugido algumas vezes de algumas prisões e estava foragido tanto do Canadá como dos Estados Unidos. A família de Romine já não tinha mais contato com ele desde quando ele tentou agredir sexualmente
a esposa de seu irmão. Franklin morreu em Verdun 7 anos após ter assassinado Sharon. No dia 23 de maio de 2023, as irmãs de Sharon, Doreen e Maureen, falaram muito emocionadas em uma coletiva e agradeceram a todos que ajudaram a resolver o caso, que enfim Sharon poderia descansar em paz, agora que encontraram, o seu assassino. A mãe da Sharon, Yvonne, ela também estava lá na coletiva, mas ela não quis fazer nenhuma declaração. E após 48 anos, o caso de Sharon King Pryor foi solucionado. Esse foi o caso de hoje. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum especial, deixem aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!